Então, irmãos, Shalom. Meu nome é Lícia, para aqueles que não me conhecem. E aí eu queria fazer uma partilha muito simples sobre este tempo que nós estamos vivendo, que é a grande Semana Santa. Estamos vivendo os últimos momentos da nossa quaresma. E esta quaresma para nós foi muito especial. Vivemos não como comunidade, mas como humanidade, cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, todos fomos inseridos pela divina providência no tempo de medo, de incerteza, de vulnerabilidade, de enfermidade, de solidão. Mas, sobretudo, foi um tempo que a divina providência nos presenteou para vivermos um grande encontro. Sim, encontro não de abraços, nem de gestos de carinho, mas sobretudo encontro de corações, né? Sim, o encontro do nosso coração com o coração de Deus, com o coração do nosso irmão, com o coração dos nossos familiares, né? Que estávamos de forma muito mais intensa na convivência, ou não, você pode ter vivido também esse momento na solidão, mas não importa, nós tivemos a oportunidade de nos unir mais a Deus, né? Mesmo que vocês não reconheçam que têm aproveitado desta quaresma bem, a divina providência ainda vai te dar uma grande oportunidade, que é viver junto com a liturgia todos esses momentos que a própria liturgia nos insere, desde o domingo de Ramos, que vivemos ontem no caso, né? Hoje estou falando aqui na segunda-feira, após o domingo de Ramos, e nosso Senhor vai nos presentear também, como todo ano a Santa Mãe Igreja nos presenteia com a sua liturgia para que possamos viver bem este tempo, né? Então, eu te convido a viver como cristão, como batizado. Você pode ser consagrado, você pode participar da obra Shalom, você pode ter um compromisso na sua paróquia, no seu grupo de oração, não importa. Mas como batizado, como aquele que acredita em Jesus Cristo, eu te convido a viver esse itinerário de uma forma nova, muito mais intensa, porque foi intenso esse tempo que nosso Senhor nos presenteou, a quaresma, uma quarentena, na verdade, dentro de uma quaresma bem particular. E no domingo de Ramos, meus irmãos, é no domingo de Ramos que se inicia a grande Semana Santa. Não é uma semana, a Semana Santa não é uma semana em que devemos aproveitar para descansar ou tirar um recesso prolongado, jamais. Como cristão, nós precisamos viver este tempo de uma forma muito particular e diferenciada, né? Nós precisamos viver este tempo, né? Principalmente nesse tempo de hoje, né? 2020, que nós nos deparamos muito com a morte. Verdade? Com a morte, com a enfermidade de pessoas conhecidas ou desconhecidas, mas não importa, todos em Cristo são os nossos irmãos, então nós, se não vivemos, deveríamos ter vivido este tempo, né, onde a iminência da morte estava muito próxima a nós, de uma forma diferente. E, por isso também, devemos viver bem este tempo para celebrarmos a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos, né, viver este tempo unidos, como cristãos que somos, né? Ontem nós vivemos a liturgia, como eu disse, no domingo de Ramos, a subida de Jesus a Jerusalém, onde cada um, com certeza, acredito eu, na grande maioria, cada um colocou seu ramo de palmeira na porta para se unir a toda a igreja do mundo inteiro, mesmo que nós fisicamente não estivemos, né, balançando os nossos raminhos, por isso que está aqui simbolizado, né, nestes ramos, pelo dia de ontem que vivemos. Mesmo se nós, com certeza nós não tivemos a oportunidade de estarmos juntos na nossa igreja local, em procissão, seguindo os passos de Jesus Cristo na sua subida a Jerusalém, cantando, né, o grande Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas nós acompanhamos pela televisão, pelas redes sociais, com certeza, a entrada triunfal de Jesus Cristo, o Nazareno, que subia da Galileia até Jerusalém. E nós também precisamos subir também com Jesus, acompanhar os seus passos,
acompanhar os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que subiu, foi da Galiléia até Jerusalém, para o cumprimento da vontade do Pai, a santíssima vontade do Pai, a vontade do Pai que era soberana. Sim, nós também precisamos viver numa constante crescente. Precisamos viver sempre uma constante subida. Eu preciso olhar para cima, olhar para o alto, porque a vontade do Pai sempre me eleva. Sempre me eleva. Mesmo que essa vontade seja acompanhada de sofrimento. Não foi assim na vida de Jesus Cristo? Então também assim deve ser na nossa vida. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos também, como Jesus, trilhar esse caminho de subida crescente em direção a Jerusalém, que para nós é o lugar do cumprimento da vontade de Deus. E viver os sofrimentos pertinentes a essa vontade. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não assumiu a nossa humanidade para negar o sofrimento ou para acabar com ele. Não, muito pelo contrário. Jesus veio preencher os nossos sofrimentos com a sua presença. Ele não nos deixa sozinhos nos nossos sofrimentos. Portanto, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês, a cada um. Não deixemos Jesus sozinho nesses momentos, nos últimos momentos da sua vida aqui nesta terra. Eu te convido a viver este tempo de uma forma diferente. Eu te convido a viver a grande Semana Santa ao lado de Jesus, porque Jesus não nos abandona nos nossos sofrimentos. Te convido a viver, a rezar com a liturgia diária, onde meditaremos o itinerário de Jesus Cristo. Se você pegar a liturgia diária, e com certeza você pega e reza, faz a sua lexio divina, faz a sua leitura orante da palavra, você vai ver nas leituras, na própria liturgia, ela vai nos inserindo nesse itinerário, onde poderemos meditar com as leituras do profeta Isaías, onde veremos os cânticos do servo sofredor. Vamos ver a unção de Jesus em Betânia, Jesus que se comove porque ele reconhece que dentre os seus mais íntimos existe o traidor. Enfim, nós adentraremos também por meio da liturgia a partir de da quinta-feira santa, no grande tríduo pascal. E é sobre esse tríduo pascal que eu também vou sinalizar realidades particulares que irão nos auxiliar a rezar bem, a viver bem este tempo tão particular, este tempo de graça e este tempo litúrgico tão especial para nós cristãos. Então, estamos na Quinta-feira Santa. O que vivemos na Quinta-feira Santa? Neste dia, nós temos os nossos óleos, os santos óleos são consagrados para o serviço dos sacramentos. Então, tem a celebração no início da manhã, na manhã, onde é a celebração da Santa Ceia com a unção dos santos óleos. Na celebração da noite, vemos mais uma vez a celebração da Santa Ceia e o momento, por excelência, do lava-pés. Todo mundo sabe, onde Jesus mostra para os seus discípulos esse grande serviço, esse abaixamento, onde lava os pés dos seus discípulos. Jesus, neste simples gesto, ele presta aos seus discípulos o serviço do escravo. Era dado ao escravo este papel de lavar os pés do seu Senhor. E Jesus, sendo o Senhor por excelência, ele ensina aos seus o caminho. Se eu fiz, eu deixo o caminho para que vocês aprendam comigo e vocês também possam fazer a mesma coisa. Aqui, no lava-pés, ao contrário de Adão, que quis se apoderar, do divino, Adão quis ser como Deus, Essa foi a grande tentação e o pecado da soberba, da vaidade, do orgulho de Adão. E aqui, neste momento, Jesus, que é o novo Adão, ele vive um movimento contrário. Enquanto Adão quis se apoderar do poder divino, Jesus, ele se despoja do seu ser divino para se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele assume a nossa humanidade por completo, com seu humilde gesto de abaixamento, de aniquilamento da sua divindade, da sua realeza, porque Jesus é Deus, Jesus é o nosso Rei,
ele se despojou desse título, da sua condição divina, como nós vemos na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Ele não se arvora, né? Ele não toma para si, não reivindica a sua condição divina, mas muito pelo contrário. Ele se abaixa, se inclina, lava, beija os pés dos seus discípulos, para nos ensinar também este mesmo caminho do serviço, do abaixamento. E por meio deste ato, simples ato, humilde ato de Jesus, ele nos torna dignos do banquete, porque ele vem nos purificar. Por meio desse simples gesto, ele nos torna puros e nos torna dignos para bem viver o banquete da sua ceia. E isso é o mistério da Quinta-feira Santa, que eu te convido a viver meditando esses momentos em que Jesus, cada momento da vida de Jesus e os últimos momentos da vida de Jesus. E adentramos na grande Sexta-feira Santa. Depois de terem cantado o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui vamos acompanhar todo o itinerário da paixão, desde a traição de Judas até a agonia de Jesus no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, onde os seus discípulos não conseguiram velar, não conseguiram fazer vigília, não conseguiram ficar rezando a pedido de Jesus. Será, meus irmãos, que também nós deixaremos Jesus sozinho? Porque nós vamos adormecer, nós não vamos conseguir fazer vigília, nós não vamos viver este momento no espírito da piedade deste dia? Será que ainda estaremos dispersos ou cansados demais, que não vamos conseguir ficar e rezar com o Senhor no horto? Mesmo que os seus discípulos não consigam rezar, Jesus, ele cai de rosto por terra. E esse é um ato de extrema submissão de Jesus à vontade do Pai. Ele se dobra, na verdade cai de rosto por terra, para se submeter à santíssima vontade do Pai. E com Jesus aí aprendemos, né? Qual deve ser a nossa postura diante das nossas lutas. Jesus se dobra, cai no chão, clama ao Pai, porque ele sabe que o martírio só pode ser superado através da oração. E Jesus é o modelo dos mártires, portanto Jesus é o nosso modelo, né? E na Sexta-feira Santa ainda é o dia por excelência em que nós vamos rezar via sacra. É dia de jejum, é dia de penitência, é dia de combate, sim. Dia de pedir perdão pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade inteira. Dia de clamar às 15 horas, é a hora da misericórdia por excelência. Se todo dia nós rezamos, né, o texto da misericórdia, clamamos a misericórdia de Deus às 15 horas, nos remetendo a esta grande hora da Sexta-feira da Paixão, é neste dia da Sexta-feira da Paixão que devemos também dobrar os nossos joelhos e clamar a misericórdia de Deus, rezando também o texto da misericórdia, clamando ao Pai que se derrame, né? Que derrame a sua misericórdia e purifique das nossas imundícias e dos nossos pecados, os nossos e os pecados, né, da humanidade. Diante da cruz, e por isso aqui a imagem de Jesus, da sua face, da sua sagrada face, flagelada, ensanguentada, ao contemplar a sua face, ao contemplar Cristo crucificado, contemplamos também a maior prova de amor que o Pai poderia ter por nós na pessoa do seu Filho Jesus. Meus irmãos, Sexta-feira Santa é dia por excelência para sermos o Cirineu, sim, ajudarmos Jesus a carregar sua cruz. A Sexta-feira Santa é o dia por excelência de sermos Verônica, de enxugar o rosto de Jesus cansado, para que nela, né, como nessa imagem aqui, fique gravada a sua face e possamos também contemplar a sua sagrada face. Este é o dia, Sexta-feira da Paixão, é o dia por excelência também de batermos no nosso peito e de bradarmos como aquelas mulheres que choravam por ver o sofrimento daquele homem inocente que assumiu os nossos pecados, assumiu a nossa culpa no nosso lugar. Esse homem assume todo o sofrimento. Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem, assume o seu sofrimento, assume o meu sofrimento. Cristo Jesus assume o seu pecado, assume também o meu pecado. Este é o dia, meus irmãos, por excelência, Sexta-feira da Paixão, é o dia por excelência de contemplarmos a cruz, o crucificado.
não estaremos nas nossas paróquias, né, para viver o momento da adoração da Santa Cruz, para beijá-la, porque nós estamos impossibilitados disso nesse tempo. Mas com certeza você tem a cruz na sua casa. Então eu te convido neste dia a colocar na sua casa, neste dia por excelência, o dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, coloque a cruz em evidência na sua casa, para que você possa também fazer o momento de adorar a Santa Cruz e beijá-la, pedir perdão também pelos seus pecados e agradecer pela prova de amor de Cristo, que nos amou até o fim, nos amou na cruz. Como eu já disse, ao contemplar a cruz, veremos a medida do amor de Deus por nós. Por isso é um dia de oração, é um dia por excelência de recolhimento, de piedade, de jejum, de penitência, como eu já disse, em reparação pelos nossos pecados, em reparação aos nossos graves pecados. É um dia de silêncio. É um dia de silêncio. A Sexta-feira Santa, a partir do momento que meditamos a paixão de Cristo às 15 horas, deveremos viver, junto com toda a igreja, o grande silêncio. O grande silêncio, por quê? Porque o nosso Senhor está morto, o nosso Senhor está no sepulcro. E deveremos viver este momento de silêncio, o grande silêncio, junto com a Virgem Maria, a Nossa Senhora das Dores, que esteve aos pés do seu Filho Jesus, que viveu com dignidade cada momento da paixão do seu Filho Jesus. E assim também deveremos viver a Sexta-feira Santa. E, meus irmãos, é um dia de graça. É um dia de graça. Devemos pedir nesse dia também a Jesus a graça de não negarmos a nossa cruz, mas de assumi-la, de abraçá-la com dignidade, com alegria, com louvor. Porque a cruz é a porta, a cruz é a passagem para uma vida nova. A vida que Jesus conquistou para nós. E assim vivemos o grande Sábado Santo. Depois de vivermos a quinta, a Sexta-feira Santa, o silêncio, começamos a meditar os passos de Jesus depois da sua morte. Segundo a doutrina, né, da Santa Mãe Igreja, este é o dia da visitação à mansão dos mortos, onde Jesus desce aos infernos, desce aos mortos para tirar primeiro o nosso primeiro pai, Adão. Jesus vai, visita, desce aos infernos para dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque eu sou a vida, eu não te criei para a morte. Este também é um mistério litúrgico que vivemos no Sábado Santo. E neste espírito, depois que Jesus desce à mansão dos mortos, já estamos no finalzinho do sábado, já se preparando para a vigília pascal. E neste espírito que vai romper o nosso silêncio para o grande aleluia, para o canto do glória, para dizer: sim, ressuscitou, está vivo, vivo está. Das cinzas que vivíamos desde a quarta-feira de cinzas, nós vamos viver e tudo isso vai ser transformado no grande brilho do fogo do Círio Pascal, que nós, pelas condições atuais, não viveremos na nossa igreja, na nossa paróquia, mas acompanharemos com certeza pelas redes sociais, pelas redes de televisão católica. Meus irmãos, a carne de Cristo não se tornou cinza, mas ressuscitou. O Pai ressuscitou o Filho pela obra do Espírito Santo. E a carne de Cristo, que experimentou a morte, não foi corrompida. O Espírito Santo a colocou num estado glorioso. As chagas de Jesus se tornam gloriosas. O seu corpo ressuscitado se torna glorioso. E assim também seremos nós, quando nosso Senhor nos ressuscitar. No domingo da Páscoa, meus irmãos, é o dia que não terá fim, é o dia da alegria, é o dia que Jesus abre as portas do céu para nós, definitivamente. E isso, como igreja, se vivemos bem o tríodo pascal, deveremos viver também como igreja, como cristãos, a alegria própria deste tempo, a grande Páscoa, desejar assim feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou, Ele não está mais morto, Ele está vivo, porque assim as Escrituras nos disseram. Assim é a promessa, né? Desde o Antigo Testamento se cumpre na ressurreição de Cristo.
Então, meus irmãos, a morte não tem a última palavra, mas sim a ressurreição de Cristo. E é esse mistério que eu convido a você viver neste tempo, nesta grande Semana Santa, não vivê-la de qualquer forma, mas vivê-la unida a Jesus Cristo, vivê-la como a igreja nos ensina. E esse é o lindo e belo mistério da nossa fé que eu te convido a bem viver. Desejo a cada um que me assiste uma boa e santa Semana Santa e digo para você, Jesus quer estar com seus amigos nessa semana. Devemos fazer do nosso coração um lugar agradável, onde Jesus queira estar. Lembremos, não deixemos Jesus sofrer os momentos da sua paixão sozinho. Portanto, vivamos nós, cada um de nós, junto com Ele, seguindo seus passos, vivendo muito bem esta semana em espírito de oração, de recolhimento, pedindo perdão a Deus, nos unindo à Santa Mãe Igreja, fazendo a nossa Lexio Divina, rezando com a palavra de Deus, para que também possamos, juntos com Cristo, passar todos os passos dos seus últimos dias aqui nesta terra, para também com Ele ressuscitarmos no grande domingo da ressurreição. Deus abençoe. Shalom.